Parte final da nossa aula 6. Como eu estou te falando que a gente está dando um foco principal naqueles meios de prova mais importantes de prova, a gente fez um vídeo inteiro só sobre exame de corpo de delito e perícias, e nós vamos falar aqui um vídeo só sobre interrogatório do réu. É o segundo mais importante, mais cobrado em prova para você estudar. Pensa no seguinte, toda vez que você tiver uma produção de prova, tem que ser feita respeitando o princípio do contraditório. Mas você percebeu que eu ainda não trouxe o também princípio da ampla defesa, que muita gente acha que é a mesma coisa, contraditório para defesa. Não é. A base da prova é o contraditório. Em alguns casos, a ampla defesa. O que é o princípio da ampla defesa? É o direito que o réu tem, ou que a parte tem, né, de utilizar todos os meios legais e cabíveis para atingir sua defesa plena. Inclusive, eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer uma observação com você. Lembra que a gente estava falando sobre classificação das provas? Existe uma historinha bem interessante em relação à prova procedimental, aquela prova irritual. Se você lembrar, você estudou no direito constitucional no artigo 5º, que ele diz para você que interceptação telefônica só pode ser feita com autorização judicial para fins de instrução processual penal ou investigação criminal. Lembra dessa história? Pois é. Agora imagina o seguinte, o que ele quer dizer ali é o seguinte, tem o meio de prova? Tem, interceptação telefônica, previsto em lei? Regulamentado? Tem lei para isso. Só que eu preciso de uma autorização. Aí você faz uma interceptação telefônica sem autorização. É uma prova ilegítima, concorda comigo? Porque eu não segui o processo, beleza? Porém, é irritual, né? Porque eu não segui o processo. Porém, se por acaso eu estiver utilizando essa interceptação telefônica para defesa, grande parte da doutrina, e o STJ principalmente, já defendem, não é de hoje, isso é bem antigo, que poderá ser utilizada sim. Você sabe que a gente utiliza como base o princípio da não admissibilidade de provas ilícitas. Você lembra também direito constitucional. Provas não serão admitidas no processo, provas obtidas de forma ilícita. Isso é óbvio. A interceptação telefônica sem autorização judicial é uma prova ilícita. Porém, a partir do momento que você esteja utilizando essa prova para defesa, por conta do princípio da ampla defesa, existe muito entendimento que pode ser utilizado sim. Tá? Não se esqueça disso. Eu sempre que dou aula de constitucional, eu explico isso em aula, mas nem sempre o professor de constitucional lembra de falar. Então, caso o seu não tenha falado, está aqui dito para você não esquecer. Existe essa possibilidade. Aí acaba sendo aceita, né? A prova vai ser aceita. O que o princípio da ampla defesa me traz? Eu posso utilizar todos os meios, inclusive 2 subprincípios. O princípio da defesa técnica, que é a necessidade de você ter um advogado, lembre-se, a gente falou disso lá em sujeito processual, tem que ter advogado com você. E o princípio da autodefesa. O que é o princípio da autodefesa? É o que a gente vai estudar agora. O interrogatório do réu, ele é baseado, a ideia é baseada no princípio da autodefesa. O interrogatório do réu é o momento em que o juiz vai fazer uma oitiva da parte a quem estamos imputando o cometimento de um crime, a infração penal. Então veja bem, esse é um direito reservado a você pela ampla defesa, pelo subprincípio da autodefesa. Então o interrogatório do réu tem várias características que eu vou te mostrar cada uma delas. E essa é a primeira, a obrigatoriedade. Tanto é que, tal qual eu falei no final do vídeo passado, eu vou começar falando isso. Se não for feito interrogatório do réu, se não for dada essa oportunidade para o réu falar o lado dele, contar a história dele, consequentemente, você vai ter processo nulo. Vamos para a tela, eu vou de novo te mostrar a nulidade. Vamos lá, daqui a pouco eu volto aqui. Artigo 564, já virou nosso amigo, né? A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 3º, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. Aí vem a linha E. Citação do réu para ver-se processado. Aqui, ó, o seu interrogatório, quando presente, os prazos concedidos à acusação e defesa. Beleza? Então, obrigatoriedade é a primeira característica básica do interrogatório do réu. De novo, com base no princípio da autodefesa. Segunda característica é um ato personalíssimo. Não há possibilidade de você realizar o interrogatório do réu através de uma procuração. Por exemplo, eu tenho lá o réu bonitinho, devidamente constituído no processo, o réu manda o primo dele responder as perguntas mediante uma procuração, ou o advogado. Não. Isso é nextel. Eu e tu, parceiro. Então o juiz ele vai fazer direto com o réu. Não há possibilidade, é um ato personalíssimo. Tem que ser feito com o réu.
Terceira característica, a oralidade. O interrogatório do réu, de novo, é baseado no princípio da oralidade. E eu vou te mostrar isso na lei, porque obviamente existem exceções, e você vai entender essas exceções. Pensa, surdo, surdo-mudo, o estrangeiro, aí fica meio complicado, né? Então a lei vai trazer a regra sobre oralidade. Vamos lá. Artigo 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma seguinte. Inciso 1º. Ao surdo serão apresentados por escrito as perguntas que ele responderá oralmente. Ele é só surdo, né? Então também não inventa. Ele lê e responde. Inciso 2º. Ao mudo, que aí fica mais difícil, né? Cometer a oralidade com ele, com todo respeito. As perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito. Ao contrário. É só pensar na hora da prova, né? Não custa nada. Ao surdo-mudo, as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo dará as respostas. Então, um cara que é surdo-mudo é tudo por escrito. Então, é uma questão de lógica. O mudo não fala, então recebe oralmente e escreve as respostas. O surdo não ouve, então ele recebe por escrito e responde oralmente. O surdo-mudo, tudo por escrito. Parágrafo único. Caso o interrogado não saiba ler ou escrever, que aí é o dalmo, né? Intervirá no ato como intérprete e, sob compromisso, pessoa habilitada a atendê-lo. A entendê-lo, perdão. Então, o intérprete, no caso da pessoa que seja um dalmo da vida, um analfabeto. Quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete. É o estrangeiro que eu falei para você. Tranquilo? Então, beleza. Outra característica do interrogatório do réu é um ato público. Como quase tudo no processo, que a gente também falou isso de acordo do princípio da publicidade. É público. O interrogatório será público. Porém, ele poderá ser afastado, a publicidade pode ser afastada em situações como, por exemplo, pode gerar uma perturbação na ordem social, um caos. Imagina, o réu é o Silvio Santos. Porra, mano. Se você vai fazer um interrogatório do réu e o pessoal da região fica sabendo que é o Silvio Santos que vai lá, já que é ato personalíssimo, não tem como mandar ninguém, não vai mandar o Rock no lugar dele. Não vai mandar o Lombardi, até porque teria que fazer lá uma psicografia. Então, vai o Silvio Santos, maluco, vai dar a louca ali, vai dar gente pra cacete. Então, tem casos que, para evitar perturbação, para evitar incômodo, você pode fechar as portas. Mas, de regra, o ato de interrogatório ao réu é um ato público, beleza? Outra coisa, individualidade. Imagina que eu tenho 2 ou mais réus no processo. Ou eu tenho lá o co-réu. Tanto faz, tô nem aí. Quando eu tenho uma pessoa que não faça... nada a ver, né? Ou tanto faz, não tô nem aí. Quando eu tenho mais de um réu para ouvir, eu tenho obrigação de dividir, separá-los. Eu tenho que ouvir os réus individualmente, por isso característica da individualidade, e de preferência fazer de tudo para que eles não mantenham contato. Até para evitar, né, fazer acordinho, para esquematizar a resposta. Vamos para a tela que eu vou te mostrar isso no CPP. Artigo 191. Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente. Tranquilo? Então, individualidade. Tem 2, 3, 4, eu vou escutar os 2, 3, 4 independentes, individuais, separados e evitar que eles tenham contato para tentar fazer com que eles não misturem historinha, né? Você vai ver que, inclusive, isso vai ser uma base boa para a gente falar de acariação na próxima aula, tá? Existe a possibilidade, claro, né? Mas vamos lá, aí também é para testemunha, para todo mundo, né? Acariação é rock and roll, mas a gente vai falar disso depois. Outra característica, a faculdade para proposição de perguntas. A faculdade para formulação de perguntas. Vamos para a tela. Artigo 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido. Vocês querem mais alguma coisa? Estão com dúvida de alguma coisa aí? Formulando perguntas correspondentes, se o entender pertinente e relevante. Olha o artigo 474, parágrafo 1º. O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Parágrafo 2º, os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz presidente. Vamos lá. Olha só, presta atenção. O parágrafo 1º e 2º vão trazer 2 regras interessantes. O parágrafo 1º traz a regra geral, a regra natural do processo penal. O que ele diz para você? A partir do momento que o juiz terminou o interrogatório dele, ele vai abrir pro Ministério Público, ação penal pública, né? Ministério Público, tem alguma dúvida? Não? Então vamos pro próximo. Assistente, tem assistente? Se tiver assistente de acusação, ele pode também formular perguntas diretamente ao acusado. Vai direto. Se for ação penal privada, o querelante e o querelado, tranquilo. Agora olha que legal.
No caso do querelado, óbvio, né, e do caso do acusado, o defensor é que vai fazer a parte dele. Porque isso é interessante. Não é só para dar porrada. Você sabe, o processo penal não está aqui, nem o Ministério Público, só para acusar e prender os outros. É para chegar na verdade. Então, depois que o juiz fizer as perguntas dele, se alguma das partes se achar que precisa esclarecer mais alguma coisa, ou achar que, né, a pergunta que o juiz fez ficou faltando alguma coisinha, ele pode perguntar diretamente ao acusado, inclusive o defensor, inclusive o querelado. Quando você formula questões contra o acusado, por isso que ele está querendo dizer essa possibilidade é meio que uma autodefesa também, dependendo do caso. Quando você formula perguntas para o acusado, inclusive o defensor do acusado, quando tem esse processo, é porque o defensor pensa assim, pô, cara, tem uma pergunta que eu posso fazer, que a informação que ele vai trazer vai me ajudar na defesa. É muito comum, você que vê Law and Order, vê essas séries, você vê muito, né? Vai a acusação, depois vai o defensor, e os caras perguntam pro cara. Isso é normal, e nós adotamos esse sistema aqui também. Agora, olha só, no caso do parágrafo 2º, ele traz a possibilidade no tribunal do júri dos jurados também formularem perguntas. Para o jurado formular uma pergunta, ele precisa passar pelo juiz presidente. Então veja bem, a regra é a seguinte, no processo geral, até mesmo no tribunal do júri, todo mundo pode perguntar diretamente ao acusado, depois que o presidente, que o juiz, perdão, fizer, que o juiz presidente, no caso do tribunal do júri, né, fizer as suas perguntas, formular as suas perguntas. No caso, os jurados também podem no tribunal do júri formular perguntas. Só que aí eles não vão poder, obviamente, fazer a pergunta diretamente. Eles passam para o juiz presidente e ele é que vai perceber, ele vai pegar as perguntas, ver se são pertinentes e vai realizar o procedimento. Tá tranquilo? Procedimento. Como que se desenrola o interrogatório do réu? Essa é a parte mais complicada da aula. Vamos logo para a tela, vamos direto para o CPP, que aqui tem mais coisinha para a gente falar. Artigo 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. Nós estudamos isso nos sujeitos processuais. Ou ele constitui seu próprio advogado, ou o juiz nomeia um defensor dativo para, né, acompanhar o desgraçado. Porém, nunca interrogatório sem a sua defesa. Lembre-se, é passivo de nulidade. Parágrafo 1º, o interrogatório do réu preso será realizado em cela própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do MP e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade. De novo, tem que ter o defensor, mesmo que você vá lá preso. Mas, para você ver, mesmo que o réu estiver preso, quando você for lá fazer o interrogatório, tem que ter uma salinha para isso, e tem que ter o defensor, sempre. Aí vem o parágrafo 5º. Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor. Guarde isso. Sempre vai ter o direito lá da parte do acusado conversar com o seu defensor primeiro para o cara prepará-lo, para instruí-lo como que ele vai lidar com esse interrogatório, como que ele vai se portar no interrogatório. Aí nós vamos falar sobre a videoconferência daqui a pouco, eu venho falar desse restinho do parágrafo 5º, tá? Artigo 186. Depois devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, só para lembrar, qualificação é quando você vai dizer quem é o cara, dar o nome, dar todas as informações sobre ele, e você vai ler para ele a acusação, claro. O acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Importante isso aqui. Lembre-se do princípio da não autoincriminação. Então, ele pode simplesmente não responder. Isso é uma afronta ao juiz? Nunca. Isso é uma afronta ao processo? Não. Inclusive, olha o parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Então não quer dizer que, sabe aquela história? Ah, não quis responder porque é culpado. Não, às vezes o cara não se sente preparado para responder. Então o CPP traz a possibilidade que ele não responda nenhuma pergunta formulada e, amigo, não quer dizer que eu vou levar isso como uma defesa. Agora, cuidado com o artigo 198, porque tem uma cagada aqui no CPP. O cara que formulou o artigo 186 esqueceu de mudar o 198. Olha só, o silêncio do acusado não importará a confissão. Beleza, até aí está de acordo, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Pô, Dalmo, você acabou de me falar que não pode ser usado como defesa. Mas eu posso usar o silêncio do cara como base para o juiz se convencer que ele é culpado ou inocente? Estranho, né? Pois é, a gente entende na doutrina que
essa parte final foi derrogada, né? Porque não foi revogado expressamente, mas foi derrogado pela lei. Então, não vale. Porém, na hora da prova, amigo, se cair isso aí, não tem problema. Então vamos lá, na realidade não vale. Mas o silêncio nunca vai importar a confissão, não pode ser interpretado contra a defesa, em prejuízo da defesa, porém, se cair na prova, com base no CPP, aceita. O juiz poderá formar sua convicção em cima do silêncio do acusado. Agora, só marca isso se o enunciado falar de acordo com o CPP. Se ele colocar de acordo com jurisprudência, com doutrina, com entendimento, nunca. Porque essa segunda parte do artigo 198 está inválida, derrogada pela lei. Tá tranquilo? Artigo 196. A todo tempo, o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. Lembra daquela história que o juiz ele pode produzir prova se ele quiser. Pô, tô com dúvida ainda, vou fazer um novo interrogatório com o cara. E as partes também têm esse direito. Artigo 187. O interrogatório será constituído de duas partes sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. Na primeira parte, que é sobre a pessoa, o interrogando será perguntado sobre residência, meio de vida e profissão, oportunidade social, lugar onde exerce sua atividade, vida pregressa, né, teu passado te condena, notadamente se foi preso ou processado alguma vez, e em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houver suspensão condicional de condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais. Primeira coisa é fazer a constituição pessoal do cara. Então pergunta aí, cara, tudo bem? Como é que tá a vida? O que você faz? O que aconteceu com a tua vida? Você já foi preso? Você já portou arma? Você já fez alguma merda? Na segunda parte, aí você vai fazer as perguntas relacionadas aos fatos que estão sendo imputados a ele. Parágrafo 2º vai te explicar como que isso funciona. Depois você dá uma lidinha aí com tranquilidade. Em 2009, janeiro de 2009, nós tivemos a edição da Lei 11.900. E essa lei alterou bastante esse ponto porque trouxe a possibilidade da videoconferência. E é ela que eu quero trabalhar com você. Tá? Artigo 185, parágrafo 2º. Presta atenção. Excepcionalmente, então a videoconferência é último caso, o juiz, por decisão fundamentada de ofício ou requerimento das partes, então, de novo, mais uma coisa que o juiz pode fazer de ofício, se ele achar que deve, poderá realizar interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, tipo um Skype da vida, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. Pô, Dalmo, cabe Skype? Até cabe. Eu vou te mostrar primeiro o que está na lei, depois eu vou te explicar isso. Parágrafo 1º, prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. Aquela história, né? A regra é o réu vai até o juiz. Agora, se você acha que nesse deslocamento vai dar merda, o juiz vai até o réu. Maomé não vai até a montanha vai até a Maomé, faz parte. Inciso 2º, viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal. O cara tá doente, tá ferrado, não consegue andar, não pode sair dali, tá em coma não vai dar pra rolar, né? Impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, sabe? O cara presente ali vai deixar a testemunha, a vítima, nervosa, a ponto de ficar com medo. Uma coação, né? Mesmo que indireta, que não seja possível, desde que não seja possível colher o depoimento dessa por videoconferência. Então, no caso da vítima sentir coagida, você pode fazer videoconferência com a vítima e levar o réu até o juiz. Responder a gravíssima questão de ordem pública. Só para terminar aqui, da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência. De novo, prazo de 10 dias, né? Percebeu? Falou prova, põe 10 dias que você acerta. Antes do interrogatório videoconferência, o preso poderá acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento que tratam artigos 400, 411. Nós vamos estudar a audiência, fique tranquilo. Pô, Dalmo, tu falou que cabe Skype, cara. Olha só. Quais são os requisitos legais para que você faça esse interrogatório por videoconferência? Primeira coisa, tem que ser uma sala na localidade, né, do tribunal e tal. Tem que ter uma sala especificamente desenvolvida para isso. Lá no presídio que o cara tá, tem que ter uma sala montada só para videoconferência. Então,
prévia montagem. Não é, pô, vamos criar aqui rapidinho uma salinha de... Não. Tem que existir essa sala antes da determinação da videoconferência. Segunda coisa, essa sala tem que ser vistoriada pelo Ministério Público, pelo juiz, pelos tribunais em si, pela corregedoria. Então, quando eu falei para você do Skype, não é sacanagem. Se você conseguir constituir lá, montar a sala bonitinho, instalar o Skype, mostrar que está tudo certinho, não tem nenhum problema, não vai ter nenhum atraso, não está tendo delay, ou não tem nenhum problema no sistema que possa atrapalhar a comunicação, né, algo que vai deixar o som ruim, a imagem ruim. Se você provar que o Skype está bom, aí o pessoal do técnico lá da informática que vai se estrepar na história, está tudo certo. Se tiver um sistema próprio, melhor ainda, mas se não tiver, não tem problema. Agora, o WhatsApp não. Ah, não, vamos pelo WhatsApp, não. Porque tem delay, é tudo em tempo real. Se tiver delay, ferrou. Se for cabo da net, ferrou. Se for problema da Claro, danou-se. Se for da Sky, ferrou. Então tem que ser tempo real. Tá? Então são dois requisitos clássicos. A sala previamente montada e vistoriada pelo Ministério Público, pela Corregedoria, pelo juiz, pelas partes. Tem que garantir a qualidade do ato. Então a videoconferência é excepcional. É uma realidade, hoje acontece bastante, mas é excepcional. É para aqueles casos que o deslocamento do réu pode causar algum problema. Tá tranquilo? Beleza. Matamos o interrogatório do réu. Fechou? Próxima aula, deixa para a aula 7. A gente trabalha confissão, reconhecimento de coisas e pessoas. A gente vai ver os outros 8 meios de prova que o nosso CPP estabelece. Então, um abraço. Até a próxima aula.